Olá, Fera QI, olá, vestibulantes da Paraíba. Eu sou o professor Felipe de Física. Estou aqui para fazer alguns comentários sobre a prova do PSS 3. A prova, voltando um pouquinho para falar um pouquinho da prova do PSS 1 e 2, foi uma prova tranquila. A prova do primeiro ano e do segundo ano, prova sem problemas, uma prova bem elaborada, uma prova acessível ao aluno. E eu queria dizer a vocês que fiquem tranquilos, porque vocês, Fera QI, foram bem preparados durante o longo do ano. A equipe de Física tem a sensação de dever cumprido. Foi, ao longo do ano, um trabalho bem feito, bem mastigado, e vocês estão bem preparados. O que vocês devem fazer agora é só revisar o que já foi visto. E tranquilidade. Tranquilidade é a chave do sucesso. Então eu tenho certeza que todos vocês estão no caminho certo. Primeira etapa passou. Fera QI, alegria total. Agora é só se preparar para a reta final, que está pertinho, e tenho plena certeza do sucesso de todos. Bom, falando dos conteúdos de física, da parte específica do PSS 3, é importante, Fera QI, que você fique atento em alguns tópicos que sempre aparecem no PSS 3. São questões de praxe, não tem como não aparecer. Então o assunto do terceiro ano é um assunto extenso, certo? Por exemplo, a parte de ótica geométrica, que era do segundo ano, passou para o terceiro ano já faz algum tempo, entre 2 e 3 anos. Além disso, você tem a parte de eletricidade. A parte de eletricidade, que é um assunto, um conteúdo enorme. A parte de ótica também é enorme. E para complementar ainda esse conteúdo recheado, que é o conteúdo do terceiro ano, tem a parte de física moderna, que é um assunto que a gente vai também dar aquelas dicas em outro momento. Vou falar um pouquinho hoje sobre a parte de ótica, que no mínimo vocês vão encontrar 2 questões, certo? Então é um assunto certo a parte de ótica geométrica. Eu queria começar aqui, pessoal, com vocês, conversar, bater esse papo gostoso que o Fera QI conhece, que é a parte dos espelhos planos. Vamos começar com a introdução de espelhos planos. É importante você ficar ligado. Por quê? Porque o vestibular da Paraíba, o vestibular das universidades, o vestibular do Brasil é um vestibular hoje contextualizado, um vestibular voltado para o cotidiano. Então, física é uma das matérias que você pode melhor contextualizar, uma das matérias que está no nosso dia a dia, no seu cotidiano. Então a física ela deve ser vivida, ela deve ser sentida. Aí você vai começar a ver a física com outro olho. Com outro olho. A ótica, já que é o assunto que a gente está falando aqui, veja a física dessa forma, pessoal. Não veja aquela matéria decorativa que precisa sempre da matemática. A física precisa da matemática. Mas, se você sentir os fenômenos ao seu redor, se você perceber que tudo tem física, aí você vai ver que tudo vai ficar melhor. Antes de começar a falar alguma coisa sobre a parte de ótica geométrica, eu queria deixar algumas dicas em relação ao começo da sua prova de física do PSS 3. Quem é meu aluno, Fera QI, com certeza sabe disso. Eu adoro frisar isso, eu insisto em frisar nisso. No começo da sua prova de física, naquele rodapézinho que vem lá, ó, sempre fala alguma coisa antes de começar a prova, uma constante, ou despreze alguma coisa, gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então o começo da sua prova é importante, é primordial. Cuidado com isso, Fera QI. Você é meu aluno, você sabe, não tem mistério. Sempre falo isso em minhas aulas, então vocês já estão mais do que acostumados com isso. Voltando aqui, você tem que ter cuidado na hora de analisar a sua prova. Primeiro passo, releia a questão. Não pegue uma questão, leia e vá tentar logo resolver. Isso é errado, principalmente na disciplina de física. O correto é você tentar ler e interpretar aquela questão, ler no mínimo 2 vezes. Isso é importante. Terceiro, retirar todos os dados importantes que contém aquela questão. Terceiro passo, colocar as fórmulas que deverão ser usadas para resolver a questão, que você acha que se adequa melhor àquele tipo de questão.
Eu sei que são várias formas, eu sei que é complicado, mas você vai ver o que é melhor para resolver aquela questão, qual é o caminho melhor. Porque o vestibular tem uma coisa importante, não é só você resolver a questão e acertar. O fator tempo é importante. Então uma questão você pode levar 3 minutos, 4 minutos, enquanto seu concorrente pode levar 2. Ele pode pregar o caminho mais rápido. E no final ele vai ganhar tempo e você não. Então, cuidado com isso. Pegue a melhor forma, pegue o melhor caminho para resolver a questão. Tente interpretar da melhor forma, tente levar para o seu dia a dia, tente contextualizar com o seu cotidiano, isso é importante. Daí você vai começar a resolver o problema. Caso contrário, você não está saindo a questão. Não é o seu caso, Fera QI, mas como é um conjunto de provas, você pode parar um pouquinho e pular para a próxima questão. Dá uma refrescada, é bom para o cérebro. Depois você volta com mais tranquilidade e talvez apareça uma ideia melhor, um caminho melhor para aquela questão. Certo? Então, não passa mais de 4 minutos numa questão. Pula para outra. Até 3 minutos ainda está dentro do tempo. Depois você volta com cabeça mais fria. Você já pode voltar com outra ótica daquela questão. Isso é importante. Certo? Então, esses são alguns passos para você resolver as questões de física de uma melhor forma, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Eu sei que vocês estão bem preparados. Foi um trabalho feito durante todo o ano. Tenho uma plena consciência. Então, vamos para as dicas sobre óptica geométrica. Falando de espelhos planos, vamos começar aqui com o próprio conceito, que é do espelho plano, né? Que fala que é toda superfície plana e polida que reflete a luz de forma regular, obedecendo a algumas leis, ou melhor, as leis da reflexão e conjugando imagens dos objetos colocados à sua frente. Então, o espelho você tem na sua casa, você tem na escola, você tem todo no banheiro. É uma coisa bem do cotidiano. Então, lembra, espelho plano, superfície plana com alto poder de refletir a luz. Aí tem algumas características que você, Fera QI, já sabe, mas só para lembrar, tá aí, ó. A natureza da imagem é oposta do objeto. A distância da imagem ao espelho é igual a do objeto. O tamanho da imagem é igual ao do objeto. Então, veja, você tem aqui essa imagem bela, essa paisagem aqui fantástica. Você tem uma vegetação aí bem interessante. E você tem aqui, ó, perceba que essa paisagem aqui, esse morro aqui, digamos, essa montanha, e aqui você tem a superfície do lago. Isso aqui está funcionando como um espelho plano, ó. Veja, a superfície plana e está refletindo bem a luz. É um espelho plano, se comporta como um espelho plano. Então veja, a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem. Que aí, o espelho, na verdade, aí está se comportando como esse lago. O tamanho desse objeto, perceba que é o mesmo da imagem, ó, não se altera, não importa se você afaste ou aproxime o espelho. O tamanho da imagem é o mesmo. E a imagem é oposta. Veja, objeto de um lado, imagem do outro. Beleza? Essas características aqui são importantes. Cuidado, se liga, fera. A imagem reversa, esse último item aqui, ó, é o que você vê nas ambulâncias. O nome escrito ao contrário. Para que esse nome escrito ao contrário? Ora, a imagem reversa, ela é oposta, ela é o contrário. Veja, eu coloquei essa letrinha R aqui, você tem um espelho plano. Veja que essa parte do R aqui, da minha esquerda, ela é a parte direita da imagem. Veja, é o reverso, é o contrário, é o oposto. O espelho está aqui, ó. Esses tracinhos representam a parte opaca, a parte que não reflete a luz. Então isso é a parte, essa parte aqui, essa característica é a característica de uma imagem reversa. Então o espelho plano ele forma sempre uma imagem reversa, contrária. É por isso que a ambulância, o nome é escrito ao contrário, para que quando o motorista do carro olhe para a ambulância que está atrás, que está na parte de trás, ele consiga ler o objeto, ler o nome correto, já que a imagem é reversa.
Agora vamos para as leis da reflexão. Vou pular aqui. Imagina o seguinte, você tem um espelho E aí, ó. Você joga um raio de luz e esse raio de luz ele bate no espelho e reflete. Esse raio que vem, existem vários raios de luz de uma fonte de luz aqui, claro. Estou pegando apenas um para estudar. Esse raio de luz ele bate e reflete. Perceba uma coisa. Essa reta aqui pontilhada que eu desenhei aqui, ó, é chamada de reta normal ou imaginária normal. É normal porque ela forma 90 graus com a superfície, com o espelho. E imaginária porque realmente ela não existe. Ela está aqui só para representar a divisão dos raios luminosos. Então existe uma propriedade bem importante. Existe a primeira lei da reflexão que diz que o ângulo de incidência e o ângulo refletido, o ângulo de reflexão, e a reta imaginária normal estão contidas no mesmo plano, são coplanares. Certo? Se você observar aqui, ó, se eu der mais um clique aqui, você vai ver que se tem um raio incidente, tem que ter um ângulo de incidência. Se tem um raio refletido, tem que ter um ângulo de reflexão. Esse ângulo de incidência ele está sempre pertinho da normal e do raio incidente. Esse ângulo de reflexão, que é o Rzinho, ele está bem perto da reta normal e do raio refletido. Aí você pode estar perguntando, e esse ângulo aqui, hein? Perto do espelho e o raio refletido, por exemplo. Esse aqui não é o ângulo de reflexão. Ele é o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Esse ângulo aqui entre o raio incidente e o espelho é o ângulo entre o raio incidente e o espelho. Não é o ângulo de incidência. É bom você ficar atento. Quando você está resolvendo alguma questão que ele te dá o espelho e dá a figura, é muito bom. Mas ele pode falar, ele pode dizer, por exemplo, o ângulo entre o raio incidente e o espelho. Não é o ângulo de incidência. Aí quem é o ângulo de incidência? É o que falta para 90. Por exemplo, quando eu te disser, o ângulo entre o espelho e o raio incidente é de 30 graus. Quanto é o ângulo de incidência? 60 graus. É quanto falta para 90, já que a normal e o espelho formam 90. Mesma coisa serve para o ângulo refletido, o ângulo de reflexão. Então a primeira lei fala, raio incidente, raio refletido e reta imaginária normal estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão, o I é igual ao R, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Voltando aqui, ó que figurinha aqui, um laser aqui batendo, refletindo, provando a você que esse ângulo é igual a esse. Você tem um espelho aqui, está fazendo incidir nesse espelho um laser, um raiozinho aí, ó, e refletindo, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da translação dos espelhos. Você tem um espelho aí, ó, e você tem um objeto desse lado aqui, do meu lado esquerdo, e o outro aqui, a sua imagem. A gente viu que a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem. Até aí tudo bem. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Translado esse espelho a uma distância D. O que é que acontece com a minha imagem? A imagem dobra. Se eu tirei o espelho de uma distância D, a imagem passa a ser 2D. Então, se ele estava a uma distância de 10 centímetros e eu transladei a uma distância 2D, essa imagem em relação ao espelho passou para 20 centímetros. Então, falou em translação de espelhos, lembra, é sempre o dobro. Beleza? Tá bem explicadinho aí para você ver. Ó. Voltando, ó, vou transladar D, vou afastar D, a imagem correu 2D. Beleza? Vamos falar agora da translação de um espelho plano. Então veja, na parte de fórmula, né, para a gente ver como chegamos nessa fórmula. Então veja, você tem a distância do objeto até o espelho, x1, e aqui eu vou arrastar esse espelho aqui, ó, para essa outra distância. Se você observar aqui, ó, x1, x1, já que a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem, x1, x1. Vou transladar esse espelho. A nova distância da imagem passou para x2. Se você for observar aqui, ó, você pode provar perfeitamente que a distância D, que é a nova distância da imagem até o espelho, é 2 vezes a distância. Quem é Dzinho?
é x2 menos x1. Está aqui, ó, perfeitamente. Quando eu pego o x2 e subtraio de x1, eu acho Dzinho. Que é esse pedacinho aqui. Quem é Dzão é 2x2, que é esse comprimento todo, menos 2x1, que é esse daqui, ó. Então, você fazendo essa subtração, você acha Dzão. Substituindo aqui, ó, jogando nessa outra equação, você acha que 2 é x2 menos x1. Só que quem é x2 menos x1? É Dzinho. Provei que D, que é a distância da nova imagem, depois de transladar o espelho, é 2 vezes a distância da imagem anterior. Beleza? Mas fique tranquilo. Essa propriedade precisa só você memorizar. Só provei de onde vinha. Agora, vamos para a parte se eu rodar o espelho. O movimento de rotação no espelho. O que é que vai acontecer? Você tem um raio incidente no espelho e eu vou girar esse espelho. Ó. Girei esse espelho. Opa, girei o espelho. O que é que acontece com o meu ângulo de reflexão agora? Ó? Ele tinha alfa, passou para 2α em relação ao espelho. Então perceba, a translação e a rotação do espelho, lembra, é o dobro. Falou em translação e em rotação, o dobro. Beleza? Ó? Voltando aqui para você acompanhar, ó, ele tinha um certo ângulo aqui, ó, e eu vou girar o espelho. Era alfa, passou para 2α. Outro detalhe importante é a parte do tamanho de um espelho. Ó, pessoal, só para a gente fechar aqui essa parte do espelho plano, lembra? O espelho plano para você, fera, se olhar no espelho plano e se ver por completo, o espelho tem que ser, no mínimo, a metade da sua altura. Então não precisa você comprar um espelho 4 metros de altura. Se você tem 2 metros, por exemplo, um espelho de 1 metro, você vai se ver por completo. Certo? Então tá aqui, ó. Você sempre, quando está trabalhando com espelhos planos, fica bem atento na parte de semelhança de triângulos. Vai sempre aparecer aí, ó. Eu tenho 2 triângulos aqui, ó. Eu tenho a altura do seu olho até o chão. E aqui é da sua cabeça. Depois do olho até o chão, Hzão. Lzinho é o comprimento do espelho. Certo? E esse aqui, ó, esse pontinho aqui é a distância da sua imagem. X é a distância do objeto até o espelho, X é a distância do espelho até a imagem, já que são iguais. Por semelhança de triângulo, você pode ver o seguinte, ó. Lzinho está para Xzinho, assim como a Hzão, que é sua altura completa, está para o comprimento total, que é essa altura aqui do triângulo, ó, que vale 2x. Cancelando x com x, eu sei que a altura L, que é o comprimento do meu espelho, é a metade da minha altura. Então veja, um espelho plano, para você se ver por completo, basta que ele seja a metade da sua altura. Beleza? Fera QI, sucesso garantido. Voltaremos em outra oportunidade para a gente comentar algo mais sobre a física. Um abraço a todos, felicidade, acredito no sucesso de todos.